Então, muito bom dia. Vou fazer aqui uma segunda apresentação sobre casos de estudo. Eu não vou ao pormenor técnico, mas vou aqui mostrar, digamos, os estudos que nós estamos a fazer no IPS, juntamente, obviamente, com diferentes parceiros nacionais e internacionais. E vou... Okay. Vou dar essencialmente a conhecer 4 projetos europeus envolvendo geotermia. Portanto, são projetos, o Ground IT, que foi um projeto do 6º Programa 4 Comunitário, à volta de bombas de calor geotérmicas para climatização. Depois o Low-Beam, também do 6º 4 Comunitário, aqui é para produzir eletricidade, portanto já é uma aplicação diferente. O GroundMed foi a continuação do Ground IT, portanto do 7º Programa 4, e depois o último que terminou ontem, digamos, esta madrugada às 4 da manhã, na última submissão do relatório, que sou o coordenador daquele projeto TSUB, H2020, e que vamos ter a discussão final para a semana em Bruxelas com a Comissão Europeia, e portanto está terminado, com mais alguns pormenores, depende da apreciação deles. Por outro lado, nós temos estado a trabalhar com um grupo que pertence à plataforma das energias renováveis, inovação de energias renováveis para aquecimento e arrefecimento, que tem por missão preparar um documento sobre a visão para 2050, de como é que vamos chegar à descarbonização total dos edifícios e para poder informar a Comissão Europeia, de modo a que eles tomem medidas para conseguirmos chegar até lá. E, portanto, aqui o que se pretende como objetivo é que em 2030 50% dos edifícios na Europa consumam energias renováveis para aquecimento e arrefecimento, obviamente envolvendo águas quentes sanitárias, de modo que em 2050, isto é uma ambição muito forte, principalmente para os edifícios existentes, mas que em 2050 todos os edifícios, quando são aquecidos, arrefecidos e produzem água quente, 100% vem de energias renováveis. Okay. Então, o que é que a geotermia tem a ver com isto? Okay, tá. Há várias coisas escritas com geotermia. Bom, mas antes disto, obviamente, o que eles dizem é que temos que envolver todos os técnicos e todos os profissionais e, portanto, é muito importante, e estamos aqui, isto é mais um pequeno exemplo de como estamos todos envolvidos a tentar resolver estes assuntos para chegar a 2050 a 100% renováveis. Em relação à geotermia superficial, existem algumas indicações, mas está reconhecido que a potencialidade é enorme na geotermia superficial na Europa e em qualquer país. E dizem que depende mais das características geológicas do que propriamente do país. Ou seja, a aplicação... Eu também tenho esta visão, o professor José Lapa também mencionou há pouco, portanto que no norte da Europa é muito mais fácil usar geotermia, e no sul é mais difícil. Pronto. Mas é reconhecido que quer no norte, quer no sul, existe esta forte potencialidade. E às vezes o que limita não é tanto o clima, é mais as características geológicas. Pronto. E, portanto, isto significa que estamos a dar indicação à Comissão Europeia, apostem na geotermia em toda a Europa, porque é uma componente importante para chegarmos à descarbonização total dos edifícios. Pronto, eu vou aqui começar por apresentar muito rapidamente estes projetos, só dar as linhas gerais, e, portanto, começamos com... antes disso, não sei se está aqui o engenheiro João Sousa, não está, mas o engenheiro João Sousa apresentou aqui o exemplo, 2 casos de estudo, é que envolvia bombas de calor utilizando recursos geotérmicos, uma temperatura um bocadinho acima da temperatura normal, e nós, se calhar o engenheiro João Sousa há 5 ou 6 anos atrás, via a potencialidade, via as hipóteses de utilizar este recurso desta forma, mas tinha um problema. Não havia no mercado bombas disponíveis que trabalhassem a alta temperatura. Porquê? Porque eu vou buscar água, aquilo está a 15, 18, 20 graus. Não está a 30, a 35 ou 25. Pronto, e os fabricantes ainda não tinham percebido que há aqui um mercado interessante nesta coisa. E se caso fosse há 10 anos atrás, o engenheiro João Sousa... Agora estou aqui
Mas se calhar ainda não tinha ouvido falar da geotermia, nem sequer pensava nisso. Ok, portanto, como começou a ouvir falar da geotermia, começou a pensar, foi ao mercado, não havia bomba. Ora, mas a Comissão Europeia, que anda a investigar, já tinha percebido esta potencialidade. E então começou a financiar projetos para desenvolver todas estas tecnologias. Quem utilizava nessa altura bombas de calor para a geotermia, utilizava bombas de calor como uma bomba de calor qualquer, quando não estava otimizada para a geotermia. Bom, então dos projetos foi este Groundnit, cujo o objetivo foi desenvolver uma bomba de calor geotérmica especificamente para a geotermia. Ok, agora vamos pensar na geotermia, vamos otimizar todos os componentes da bomba e, portanto, com um COP mais elevado que existia na altura. E, portanto, isto era bastante ambicioso e, portanto, começamos a trabalhar em desenvolver, investigar e desenvolver bombas específicas para a geotermia. Portanto, houve aqui 3 objetivos. Uma bomba bastante eficiente para usar a temperatura normal. Depois, uma segunda bomba de calor que conseguisse entregar água a 80 graus Celsius. Já vimos aqui que o engenheiro João Sousa até mostrou que a bomba de calor que ele tem agora consegue chegar lá, mas antes não era fácil e, portanto, se eu quisesse substituir diretamente uma caldeira que dava água a 80 graus por uma bomba de calor que dava-me água a 45 graus, como eu tinha dito ontem, não conseguia diretamente. E, portanto, o objetivo aqui era uma fase intermédia e tirar a caldeira e meter a bomba de calor sem mexer em mais nada. Mas, por isso, tinha que ter uma bomba de calor que chegasse a 80 graus e foi desenvolvido neste projeto. O terceiro objetivo foi, então, desenvolver uma bomba de calor que conseguisse ir buscar água já com algum recurso geotérmico, desde que a água aparecesse entre os 20 e os 40 graus, ela conseguia funcionar com um COP bastante elevado de 7. Pronto. No fundo, isto dá um bocadinho na gênese das bombas de calor que o engenheiro João Sousa está a utilizar. Pronto. E, portanto, este projeto começou em 2004, acabou em 2008, e, portanto, foi um projeto de 3,6 milhões de euros e, portanto, conseguiu aqui colocar no mercado. Obviamente, houve vários projetos em paralelo, mas este foi um deles que conseguiu colocar no mercado estas bombas interessantes. Portanto, tinham 11 parceiros de 7 países. A empresa principal das bombas de calor aqui foi a SEAT, um dos principais fabricantes de bombas de calor na Europa, que, entretanto, foi comprado há uns 4 ou 5 anos pelo grupo que tem a Carrier, portanto, agora é do mesmo grupo. Pronto, e tínhamos aqui o IPS como um parceiro. E, portanto, o objetivo era pensar nestas bombas de calor e desenvolver todos os componentes, um a um. Ok, portanto, dirigidos à especificidade da geotermia. É claro que um dos principais é o compressor, é o coração da minha bomba, é aquilo que gasta energia e é aquilo que tem atrito, etc. E, portanto, houve aqui um esforço muito grande no compressor, mas, além disso, em todos o evaporador, o condensador, a válvula de expansão, que já sabemos o que é isso, não é? E, portanto, houve aqui bastante empenho para, em tudo, desenvolver de modo a ter uma bomba de calor altamente eficiente e que seja robusta e segura. No IPS, nós, para além de apoiar todo o desenvolvimento de cada um destes equipamentos, depois tivemos como missão fazer a validação e a demonstração no nosso edifício, uma parte do nosso edifício. Portanto, fomos montar 2 bombas de calor que foram desenvolvidas pela SEAT, com aqueles componentes todos que foram estudando, e instalamos no nosso laboratório. Portanto, a bomba de calor as 2 bombas de calor, uma delas está a fornecer aquecimento e arrefecimento para 7 gabinetes e outra para 2 salas de aula. E temos 5 furos e estes 5 furos têm 80 metros de profundidade. Porquê é que tem 80 metros de profundidade? Podia, se calhar, ter menos furos com mais profundidade. Poupava-se tempo na furação, etc. Bom, mas nós tínhamos, eu agora estou aqui a entrar a enterrar-me, a entrar aqui em terras que não são minhas, pronto, mas tínhamos o nível de impermeabilização, penso eu, será? O nível freático, ok, pronto, e nós não queríamos furar aquilo, não conhecíamos e, portanto, aquilo estava entre os 100, 90, por aí, então, ok, vamos só aos 80,
para não sei se causava problema ou não, mas assim era mais seguro. E por isso é que fizemos 8 furos, 5 furos de 80 metros, porque normalmente tentamos ir aos 100, 120 para tentar otimizar o número de furações. Aqui temos o pormenor das duas bombas de calor, que entretanto isto é o protótipo e depois estas primeiras bombas apareceram no mercado até com esta forma, agora já evoluíram para outras formas. Temos ali os coletores que estão a levar e a trazer água dos 5 furos. Estes coletores normalmente estão fora, estão enterrados, não ocupam espaço, não estão à vista, mas aqui tínhamos que monitorizar tudo e precisámos de ter isto tudo à vista. Portanto, circuito primário, bomba de calor e depois daqui sai os tubos, retubagens, circuito secundário que vai alimentar os gabinetes e as salas de aula. Aqui temos o exemplo de um gabinete e de uma sala de aulas, e no gabinete e na sala de aulas temos o tal ventiloconvetor que vai receber água fria no verão para arrefecer, água quente no inverno para aquecer. É um sistema tudo água, portanto, todo o fluido que transporta energia cá para dentro tem água no ar. Né? Se quiserem renovar, abre-se a janela, ventilação natural. E, portanto, temos esta situação. Ok, passamos para o segundo projeto que também foi desenvolvido mais ou menos nesta altura, que é o projeto Lobin. E este projeto já é diferente, tem como objetivo produzir eletricidade. Portanto, também a equipe teve novos parceiros de 9 países. O coordenador foi um parceiro grego. Portanto, o objetivo foi desenvolver 2 tipos de ciclos orgânicos de Rankine, utilizando energia geotérmica, um deles para funcionar a temperaturas relativamente baixas, 65 graus Celsius, e outro para funcionar em processos de cogeração, eletricidade e calor com elevada eficiência. Bom, nós demos aqui mais importância, neste caso, aos 105 graus Celsius, porque na altura não havia ciclos orgânicos de Rankine, ou seja, equipamentos para produzir energia elétrica com tão baixa temperatura. E porquê é que isto surgiu? Já vamos ver porque é que surgiu. Portanto, surgiu porque existia na fronteira entre a Alemanha e a Áustria, e existia aqui um district heating baseado no fundo geotérmico, que fazia a extração, e outro que fazia a reinjeção. Extração e reinjeção. E, portanto, eles utilizavam isto para aquecer as duas cidadezinhas aqui junto à fronteira. Ali a passagem do rio para passar de um lado para o outro. E, portanto, tiravam ali o recurso da Áustria, tiravam a energia e depois reinjetavam na Alemanha. Pronto, ok. É normal. Pronto, e portanto, tinham então, e só para curiosidade, infelizmente foi aqui que o Hitler nasceu e depois atravessou a ponte e fez a disparar todo. E portanto, eles tinham estes 2 furos, não tenho aqui o valor deles, mas o investimento foi para aí cerca de 4,3 milhões de euros. E eles gostavam de utilizar este recurso durante todo o ano, mas no verão não precisavam de aquecimento, e portanto temos aqui o tempo de furação, etc. Portanto, a profundidade do furo é de 1848 metros, o outro furo de extração tem 2.100 metros de comprimento, portanto foi um investimento enorme. E portanto, neste caso, nós o que fizemos foi desenvolver um sistema, um ciclo orgânico de Rankine, portanto, é idêntico ao que existe nas centrais termoelétricas dos Açores, preparado para funcionar a baixa temperatura. Neste caso, o fluido estava a 80 graus Celsius, mas podia baixar para os 70 graus, nunca chegou a baixar aos 105. Pronto, e portanto, com isto, nós conseguimos produzir energia, sendo que estes ciclos são bastante eficientes. O fluido que funciona aqui neste ciclo orgânico de Rankine, é assim que se chama, é o equivalente ao ciclo da água, de vapor de água, que funciona numa central termoelétrica. É claro que a água dá mais jeito porque acaba de ser mais barata, inerte, por aí fora. Não tem problemas de emissão de gases de estufa, não é?
Só que aqui, para estas temperaturas, nós não conseguimos trabalhar com água, não é? Portanto, o nível de pressões não é suficiente e, portanto, temos que trabalhar com outro fluido. Felizmente, apesar deste fluido conseguir, por quilograma, transmitir menos energia, tem umas propriedades que se comportam muito bem sem causar grande entropia. Isto é mesmo assim porque onde se degrada muita energia, onde se perde eficiência, é na expansão da turbina. E na expansão da turbina, a água tem mais geração de entropia do que estes líquidos. E, portanto, acaba por até serem processos no ciclo bastante eficientes. O problema é que trabalha com temperaturas, diferença de temperaturas muito baixas. Obviamente que a eficiência é sempre limitada no nível de temperaturas, mas não pela eficiência do ciclo. Portanto, e conseguimos aqui montar este equipamento, que foi construído por um parceiro, Turboden, que é italiano. Montou tudo isto lá na fábrica deles, depois veio em contentor da Itália para aqui, portanto é fácil transportar, é fácil instalar e é fácil manter, portanto tem pouca manutenção. E, portanto, isto aqui foi só um exemplo do estudo que nós no IPS fizemos para estudar aqui a fonte quente, a fonte fria, a turbina, a bomba, etc. Andamos aqui a estudar vários fluidos e, no final, tivemos aquele equipamento instalado e temos aqui o diagrama de carga da instalação. Este perfil era o calor que era fornecido pelo distrito heating. Uma boa parte do calor no pico do inverno era fornecido pelo furo geotérmico e o que excedia era depois fornecido por caldeiras a gás natural. Normalmente há sempre aqui uma combinação de duas tecnologias. O professor José Lapa já falou, na geotermia é muito importante incorporar diferentes tecnologias, porque para cobrir picos não vale a pena andar a gastar dinheiro em furos, não é? Isso é caro só para cobrir meia dúzia de dias por ano. Então aqui foi o que fizeram. Portanto, no pico do inverno era caldeira a gás mais um furo por aí fora, mas depois no verão havia pouca necessidade de aquecimento, mais para as águas quentes sanitárias. Então não estavam a explorar esta potencialidade do furo. Então, neste caso, o objetivo foi retirar o calor, passá-lo para o ciclo orgânico Rankine e pôr a funcionar sempre no máximo da capacidade do furo, ou produzir totalmente calor, ou produzir parcialmente calor e o remanescente de eletricidade. E, portanto, foi assim que conseguimos um sistema que no mercado não existia, porque não havia nenhum ciclo a trabalhar a estas temperaturas. A partir daí surgiu este ciclo e a Turboden depois fez o bom negócio, foi vendido à Mitsubishi e por aí fora, um bocadinho também à custa deste desenvolvimento. Ora bem, outro projeto foi o GroundMed, que foi a continuação do GroundHeat. O GroundHeat teve como objetivo desenvolver aquelas 3 bombas de calor. O GroundMed teve como grande objetivo trazer essa experiência para o sul da Europa. Isso virem, eu não disse a potência, mas aquela bomba de calor que nós ensaiámos tinha 15 kW. Está bem, mas eu preciso de geotermia no sul da Europa, para as habitações, 15 kW tudo bem, mas para o edifício de escritórios é pouco, para um hotel é pouco. E, portanto, aqui o que se fez foi desenvolver diferentes bombas de calor geotérmicas testadas no sul da Europa, para ver que funciona cá, e para diferentes capacidades térmicas, desde uma pequena habitação até um grande edifício de serviços. E, portanto, esse foi o principal objetivo. Claro que aqui, obviamente, sempre com o fator sazonal de eficiência relativamente elevado e com um payback menos do que 7 anos. E, portanto, tivemos aqui um projeto com 7,2 milhões de euros. E, portanto, neste caso, desenvolvemos não só a bomba de calor, eu estava agora só a falar da bomba de calor, mas desenvolvemos todo o sistema, desde os furos até chegar ao espaço, de modo a que tudo isto fosse eficiente. Por exemplo, desenvolvemos ventiloconvetores de baixo consumo, com ventiladores de velocidade variável, por exemplo, na altura não era muito habitual nos ventiloconvetores, com uma distribuição de ar adequada para tirar o máximo de eficiência na mistura do ar frio ao ar quente quando chega à sala, por aí fora. Também desenvolvemos
unidades de tratamento de ar mais eficientes. Tentou-se testar, mas depois não se testou armazenamento de energia térmica. Mas era um objetivo, mas depois verificamos que não conseguimos desenvolver corretamente esta tecnologia. Desenvolvemos também sistemas de controle avançados para tirar o máximo proveito de toda esta tecnologia baseada na geotermia. E também desenvolvemos programas de manutenção para que se consiga manter corretamente este sistema. Portanto, aqui estamos a desenvolver para o sul da Europa, para diferentes capacidades de bombas de calor, para diferentes edifícios e todo o sistema integrado. Pronto, e portanto tivemos aqui vários sítios de demonstração, portanto um em Coimbra, depois aqui 2 em Espanha, um na França, Itália, Eslovénia, Grécia e Roménia. Portanto, tudo aqui em baixo, não é nada lá para cima, que lá para cima já vi muitas coisas desenvolvidas. 24 parceiros de 13 países, portanto foi aqui um consórcio enorme. Existem aqui alguns fabricantes de bombas de calor, a Aref, por exemplo, que é italiana, a Oshner, que é austríaca, a SEAT, a SEAT está ali. Pronto, um parceiro muito interessante, portanto, raramente temos a este nível colaboração entre estas marcas concorrentes, mas aqui eles estavam interessados, cada um tinha o seu domínio, não é? Portanto, a SEAT mais para bombas maiores, a Oster mais para bombas mais pequenas, por aí fora. Pronto, e portanto, nós depois, aqui em Portugal, a Universidade de Coimbra teve a responsabilidade de desenvolver o site de demonstração. Portanto, utilizamos aqui, eu não sei exatamente como é que se chama em português esta autoridade. Carla, se calhar pode. É igual, pronto, ok. Pronto, e portanto instalamos aqui uma bomba de calor com os furos geotérmicos instalados aqui nesta área. Portanto, aqui tem sorte também de haver aqui muita água no subsolo e portanto climatizamos aqui o terceiro andar com as torres geotérmicas. Obviamente tivemos mais uma vez que fazer a simulação, verificar como é que é o perfil de necessidades, fundamental. Verificámos que precisávamos de instalar uma bomba com uma potência térmica de aquecimento de 48 kW e de arrefecimento de 56 kW. Com isto depois passamos para a simulação geotérmica, portanto verificamos qual é que seria a melhor solução para os furos e chegamos à conclusão que, também devido ao espaço disponível, iríamos instalar 7 furos em linha com uma profundidade de 125 metros e, portanto, acabamos por ter esta solução. Pronto, e, portanto, com isso construímos o site de demonstração. Portanto, aqui não se vê, obviamente os furos estão lá, está aqui o coletor e estão a ver aqui o isolamento completamente estragado. Portanto, é isto depois diz que a geotermia não presta. Só por uma razão, é que este tipo de isolamento não pode apanhar radiação ultravioleta, senão em poucos meses estraga-se completamente. Ou isto estava sempre tapado, então tinha que ter ali uma forma mecânica para proteger esta coisa. Ok, mas quando chegarmos lá está isto destapado, portanto, já com estes problemas. Temos aqui a bomba de calor, vê-se mal, mas ela está aqui onde temos a ligação para os furos e a ligação de circuito primário e a ligação ao circuito secundário para os edifícios. E nos edifícios, portanto, com as bombas de circulação, controle, e nos edifícios tínhamos estes ventiloconvetores, assim com uma forma muito suave, né, portanto, pouco intrusiva, em que o ar entrava por aqui no retorno, depois saía aqui aquecido ou arrefecido, muito junto ao teto, através do efeito aerodinâmico, o efeito Coanda, portanto, agarrava-se ali ao teto e ia descendo gradualmente, e tudo isto era muito eficiente. Agora vou falar do projeto que às 4 da manhã de hoje submeti o último relatório, que é um projeto que tem como base armazenamento de energia térmica, recorrendo de duas fontes de energia, portanto, energia solar e energia geotérmica. Portanto, a energia geotérmica que está aqui envolvida, combinado com outra forma que é a energia solar térmica e também com o armazenamento térmico de energia. Já estamos a ver para quê, não é? Portanto, quando há sol eu não estou em casa, portanto, produzo aquecimento, guardo esse aquecimento num tanque de armazenamento de energia e uso à noite. Não é? Ou
À noite é mais fácil, é mais barata a eletricidade. Ponho a minha bomba de calor, por exemplo, para arrefecer durante o verão, a carregar os tanques de frio e depois, durante o dia, vou buscar o frio sem ligar, aos tanques sem ligar à bomba. E, portanto, isto permite-me várias coisas. Permite-me o quê? Permite-me aumentar a fração de energias renováveis, porque, se calhar, se eu não tivesse este armazenamento, havia sol, mas não aproveitava na sua totalidade. Ok, podia pôr um depósito de água, de inércia, não é? Usar calor sensível para guardar energia. Mas se eu comparar com a nossa solução, esse depósito podia ser 3 vezes maior, ou até podia ser 8 vezes maior, e portanto às vezes não há espaço para isso. Nós sabemos cada vez mais, o metro quadrado dos edifícios está cada vez mais caro e portanto não vou gastar esse dinheiro para ter ali um depósito inaugurado. Portanto, é um projeto que teve 4,3 milhões de euros de financiamento, 10 parceiros de 8 países, começou, portanto, teve a duração de 4 anos e acabou agora ontem. Portanto, o objetivo aqui foi aumentar a eficiência energética dos edifícios, promover tecnologias verdes, nomeadamente a energia renovável solar e geotérmica, e soluções avançadas de armazenamento de energia térmica. Portanto, fizemos todo o desenvolvimento, o design, a validação e demonstração em demo sites de um sistema que pretende que seja modular, a minha habitação é maior que o meu vizinho, meto mais 1 ou 2 depósitos e está feito. Portanto, é só fazer isso. Portanto, o objetivo é tirar o máximo partido da solução solar e da geotermia para aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária. E, portanto, como resultado, nós pretendemos reduzir o consumo em 15%, mas verificamos que, de acordo com, dependendo das condições climáticas e do tipo do edifício, eu estou aqui a falar de edifícios residenciais. É facilmente adaptar para outros edifícios, mas nós ficamos nos residenciais. E, portanto, em algumas condições, também consigo reduzir bastante, 25%, 30%, também às vezes depende um bocadinho quais são as soluções convencionais de referência. A solução na Áustria é diferente da solução em Portugal. O payback que pretendíamos era de 8 a 9 anos e, portanto, acabamos por desenvolver um projeto que aproveita uma oportunidade que existe no mercado de armazenar energia. Eu esqueci-me de dizer que, ao armazenar energia, posso também, como eu tinha dito, pagar menos porque produz à noite, uso de dia. Isto é um benefício para o utilizador, mas para a rede é muito importante. É por causa disso que eles põem tarifas diferentes. Portanto, isto também permite permite contribuir para o aumento da flexibilidade da rede elétrica. Isso é tudo muito importante. E, portanto, temos aqui o consórcio, que são 5 universidades somos nós no IPS, portanto é uma universidade grega, aliás, 2 universidades gregas, uma universidade da Polónia, uma universidade na Alemanha, temos 3 pequenas e médias empresas, uma austríaca, digamos, das empresas com mais experiência na Europa em geotermia. Portanto, se alguém quiser falar com os especialistas, tentem encontrar aqui o contacto da Geoteam, vale a pena. Aliás, foram eles que fizeram o estudo daqueles furos do district heating, do projeto que eu apresentei. Temos aqui uma empresa importante nisto, que é a empresa que fabrica os materiais de mudança de fase para armazenar energia, portanto é uma empresa do Reino Unido, não sei o que é que vai acontecer a partir do fim deste mês, mas pronto, o projeto felizmente já acabou, já não precisamos chegar a acordo com eles. Pronto, e portanto temos depois uma empresa de Chipre, uma empresa Chipre, uma pequena e média empresa de instalações de climatização, Geoteam e a empresa. Depois temos a CRES, que é uma instituição de investigação grega, e uma associação de energia espanhola em Barcelona. Pronto, um consórcio interessante. Ora bem, então vou aqui explicar como é que funciona este sistema. O que é que nós temos aqui? Portanto, eu tenho aqui a minha casa para aquecer e arrefecer. O que é que eu posso usar? Ventiloconventores. Usamos em Espanha e em Chipre. Temos 3 locais de demonstração, em Espanha, em Chipre
e um na Áustria, e na Áustria usamos pavimento radiante, mas também ventiloconvetores e alguns radiadores de baixa temperatura. Isto é preciso fornecer energia para aqui. Por outro lado, tenho aqui uma saída de água quente sanitária, também preciso fornecer energia para aqui. Portanto, isto é o consumo. As fontes, onde é que elas estão? Sendo possível, energia solar, painéis solares térmicos, sempre que há sol. Quando não há sol, tenho uma bomba de calor geotérmica, é assim que eu vou fornecer energia. No arrefecimento, vou buscar a bomba de calor geotérmica a funcionar em arrefecimento. No meio das fontes e do consumo, tenho o meu sistema de armazenamento. Isto aqui é, digamos, foi o grande desenvolvimento deste projeto. Eu tenho aqui um tanque que armazena calor para produzir água quente sanitária. E como é que eu posso armazenar calor para produzir água quente sanitária? O que é tradicional? É ter um tanque de água que eu vou aquecendo, normalmente a 60 graus, se eu quiser evitar problemas de legionela. Posso armazenar a temperaturas mais baixas, mas depois tenho que ter choques térmicos ou de tratamento para prevenir a legionela. Aqui não tenho nenhum depósito de água. O que é que eu tenho aqui? Tenho um material de mudança de fase. E como é que funciona o material de mudança de fase? Agora, alguém pode dar um exemplo de material de mudança de fase que nós costumamos usar muito frequentemente? Como? Ora bem, se me desse um copo de whisky, eu gostava de beber um bocadinho fresquinho. Não vou pôr um permutador ali a arrefecer o whisky, não é? O que é que eu vou fazer? Vou produzir aquele frio no congelador, no frigorífico, não é? Armazeno o frio numa pedra de gelo, ponho dentro do whisky e enquanto o gelo vai mudando de fase de sólido para líquido, vai arrefecendo, vai retirando energia ao whisky. Pronto, portanto, este é o material dessa fase que nós já usamos, vamos esse material para armazenar energia para a praia numa geleira, por aí fora. Pronto. E também já é muito usado em sistemas de climatização, não é? Portanto, armazenamento através da água gelada e, portanto, o problema aí é que primeiro não serve para armazenar calor, ok, serve para armazenar frio, mas estão a ver, armazena frio a 0 graus. Quando meto um chiller, já vimos aqui exemplos, o chiller normalmente fornece água a 7 graus para o edifício, e depois, se eu quiser armazenar, tenho de baixar a temperatura abaixo dos 0 graus, pôr água geliculada e para ele pôr o frio para mais tarde usar a 7 graus no edifício. E, portanto, estou a aumentar o ΔT, não é, na produção entre as duas fontes, estou a gastar muita energia, o chiller faz isto, mas com pouca eficiência. Então, o melhor era eu arranjar um gel, entre aspas, que mudasse de fase não a 0 graus, mas, por exemplo, a 9 graus. Já conseguia arrefecer o edifício da mesma, não é certo, mas conseguia. E o chiller funcionava normalmente a 7 graus, não havia grande eficiência. Então, o objetivo foi encontrar aqui materiais que mudassem de fase às temperaturas que fossem mais adequadas. Por exemplo, água quente sanitária. Eu consumo água quente entre os 40 e 50 graus. Então, se eu arranjar por exemplo, um material que mude de fase a 53 graus, está ótimo. Não é? O que é que eu vou fazer? Tenho um material líquido a 53 graus. Se eu fizer passar água aqui, a água vai retirar energia, aquece, aqui a 50, 45 graus. O material que está líquido perde energia e ao perder energia, eu tinha dito ontem, acontece uma de duas coisas, ou baixa a temperatura ou muda de fase. Na mudança de fase é quando ele me entrega mais energia. Então vou fazer que ele mude de fase. E portanto, ao retirar a energia, a aquecer a água, ele vai solidificando. Quando a última gota de líquido solidifica, já não há hipótese de tirar mais energia. Mas se isto for bem dimensionado, quando isso acontece, já está a aparecer o sol de manhã que vai carregar ali o meu depósito. Então, desenvolvi aqui um depósito para armazenar água, para produzir água quente, muda de fase a 53 graus. O PCM muda de fase a 53 graus. Bom, para o aquecimento ambiente, também desenvolvi aqui um depósito para o mesmo objetivo, mas aqui não preciso de água tão quente para aquecer. Então, baixei o nível de temperatura e desenvolvemos aqui uma solução que muda de fase a 44 graus. Ótimo. Há sol, carrega ali, não há sol, a tarifa é mais barata à noite, ponho a bomba de calor a funcionar e carrego no depósito e uso de dia. Aumentei a fração solar, máximo aproveitamento de sol e também diminui a tarifa de consumo da bomba.
Para o arrefecimento, também desenvolvi os tanques para, durante o verão, pôr a bomba a funcionar a maior parte do tempo à noite, carregarem com os tanques e arrefecer depois o edifício através dos tanques, e arranjei aqui o material quando a faz a 9 graus. Materiais é que normalmente existem, fazem esta mudança de fase para estas temperaturas. Normalmente existem dois tipos de materiais. Materiais orgânicos, parafinas, e materiais inorgânicos, os sais hidratados. Há mais, mas estes são os mais usados. Não há nenhum que seja totalmente mais vantajoso que o outro. As parafinas são mais caras e têm uma condutividade térmica inferior. É mais difícil transmitir calor através delas e isso pode ser um problema. Mas são estáveis, portanto, aquilo funciona todo o tempo que eu quiser. Os sais hidratados são mais baratos, têm uma condutividade térmica que é o dobro das parafinas, isso pode ser crítico em algumas soluções, só que tem dois problemas. Podem ser pouco estáveis, ou seja, que fazem meia dúzia de ciclos e deixam de funcionar. Normalmente eles funcionam com hidratação e desidratação. Não é? E, portanto, se a água ficar de um lado e o sal ficar no outro, se ficar muito separado, eles já não voltam a hidratar e, portanto, aquilo deixa de funcionar. Temos de ter cuidado. Depois tem outro problema muito grande, que é a corrosão das partes metálicas. E estes tanques o que é que são? É um tanque que tem um permutador mergulhado dentro do PCM e o permutador é metálico, portanto, corroía isto tudo. Portanto, desenvolvemos soluções quer para as parafinas, quer para os sais hidratados, mas sempre com estes dois problemas para resolver. A condutividade térmica, a estabilidade dos sais hidratados e a corrosão dos sais hidratados. E, portanto, eu aqui não vou perder muito mais tempo, mas pronto, temos aqui isto é o site de demonstração na Áustria. Há muito sol. Mas, portanto, temos aqui os coletores solares. Ele funciona com coletores solares de vácuo, coletores solares planos, portanto, isso tem aqui dentro do coletor solar. Desde que chega lá, calor ao depósito, ele funciona. E, portanto, o objetivo aqui é aumentar a fração solar, porque sempre que há sol, eu utilizo o ar. Depois fizemos uma situação interessante, que ainda não falei, foi também utilizar materiais de mudança de fase nos furos geotérmicos. 3? Ok, então pronto. E, portanto, qual é o objetivo? Lembram-se que quando isto começa a funcionar no inverno, a temperatura começa a decair muito. E ao decair, a bomba de calor começa também a decair a sua eficiência. Então, se eu arranjar a maneira de estabilizar ali na zona do pico, não é? E, portanto, mantenho a eficiência acima de um determinado valor. Então, se eu meter aqui parafinas, normalmente nós metemos dentro de tubos, portanto, quando chega àquele pico, se aquilo for bem dimensionado em termos de temperatura, ele estabiliza a temperatura e nessa situação de pico a eficiência não decresce tanto. Pronto, aqui temos os tanques. Portanto, os tanques são feitos em polipropileno. Lá dentro metemos o promotador de calor. Enchemos com o material de mudança de fase, isto são as parafinas, isolamos, isto são os depósitos modulares, portanto posso pôr mais ou menos, e portanto temos então aqui esta situação. Portanto, para as bombas de calor, já vimos o que é que ele faz, portanto aumenta a eficiência, diminui a tarifa elétrica, contribui para a flexibilidade, e tem aqui uma coisa muito importante para a geotermia. Qual é o problema do sistema geotérmico em termos de competitividade? É que gastamos nos furos. Tudo aquilo que sejam soluções para reduzir o tamanho dos furos é ótimo. E há muitos projetos para descobrir novos permutadores, formas mais rápidas e baratas de fazer os furos, etc. E reparem aqui nesta situação. Portanto, vamos supor que eu tenho uma potência necessária de 15 kW de aquecimento. Eu faço os furos para 15 kW. Mas se eu tiver os depósitos, e se eu gerir bem, por isso o sistema de controle aqui é muito importante, se eu tiver os depósitos a fornecer energia, se os depósitos fornecerem 5 kW, eu só preciso de uma bomba de 10 kW. Nos picos, não acontece tantas vezes, junto a bomba e junto os depósitos e tenho os 15 kW. E os furos são feitos só para 10 kW. Pronto, acaba por reduzir bastante. Isto é muito importante, jogar com tudo isto para reduzir. Mais ainda, quando eu ponho aqui os PCMs, isto aumenta a eficiência da bomba, mas ou em contrapartida, posso, para a mesma eficiência, diminuir o tamanho dos furos. Mais uma vez estou a poupar aqui dinheiro. O sistema de controle aqui é muito importante. Desenvolvemos um sistema de controle self-learning para otimizar isto tudo. Bom, depois desenvolvemos aqui algumas
tecnologias importantes. Por exemplo, desenvolvemos aqui uma parafina que conseguimos aumentar facilmente ao dobro a quantidade térmica, ficando ao nível dos sais hidratados. Até conseguimos aumentar mais. Com o quê? Com nanopartículas de grafeno. Juntamos 1% de nanopartículas, aumenta para o dobro a quantidade térmica. Surgiu um problema, a precipitação das nanopartículas. Perdia a homogeneidade. Não há problema, desenvolvemos uma agitação ultrassónica e rapidamente volta tudo a ficar uniforme. Portanto, no nosso caso, não precisamos de meter parafinas com nanopartículas porque desenvolvemos um computador de calor muito eficiente. Nas pontas aplicações em que eu não consigo ter tantos tubos e alhetas, então vou para esta situação. Sais hidratados. Desenvolvemos aqui um filme protetor muito fino que protege da corrosão sem pôr em causa a resistência térmica. Antes, pelo contrário, que aumentou ligeiramente a resistência térmica, porque o alumínio cria uma película de corrosão e essa película aumenta a resistência térmica. E aqui não há essa película que portanto, curiosamente diminuiu. E para os sais hidratados, para evitar a tal separação das fases, desenvolvemos portadores de calor cuja altura de cada módulozinho não ultrapassa 50 mm. E com isso conseguimos garantir a estabilidade dos sais hidratados. Portanto, temos aqui soluções também que permitem utilizar sais hidratados em vez de parafinas. Portanto, instalamos em 3 demosites, Áustria, Espanha e Chipre, e temos 4 furos na Áustria de 75 metros, 9 em Chipre de 100 metros, e em Espanha temos 2 a funcionar com 2 redundantes. Metade dos furos tem PCMs, outra metade não tem, para estudar essa situação. Portanto, podemos ir ao website e estamos a ver toda a monitorização do sistema com resolução de 5 segundos. Portanto, é fácil nós seguirmos o que está a acontecer. Portanto, na Áustria temos aqui os 4 furos, a furação, a casa das máquinas com os depósitos cá dentro, os coletores. Aqui é a Espanha com os 2 furos, mais 2. Também temos ali formato quase quadrado, os coletores solares ali, casa das máquinas, a equipa toda contente. Em Chipre, portanto, temos aqui os 9, eram 10 furos, mas um depois não funcionou, mas verificamos que não era necessário, portanto temos aqui os 9 furos, testes de resposta térmica, simulações, etc. Tudo isto é muito importante para que o dimensionamento seja bem feito. Já vimos isto ontem, portanto é fundamental a simulação energética do edifício, conhecer as cargas todas, saber qual é o efeito depois na temperatura do sol ao longo do ano, mas também ao longo dos vários anos até 25 anos. Utilizamos o tal PCM, dependente da temperatura do sol, portanto 9 graus para a Áustria, 12 graus para a Espanha, para tentar estabilizar mais ou menos por aí as temperaturas. Em Chipre, o crítico não é extrair calor no inverno, é injetar no verão e subir a temperatura. Então aí fomos para uma parafina com 28 graus de mudança de fase, em regime de arrefecimento. Temos aqui as necessidades de Chipre e temos os picos da temperatura, chegar aos 32 graus, mas com o PCM a tentar estabilizar aqui a temperatura mais baixa para aumentar a eficiência das bombas. Fizemos várias simulações de CFD em pormenor para ver a influência dos PCMs aqui nas trocas de calor, para selecionarmos a melhor geometria e o melhor PCM. E, portanto, conclusões, a geotermia superficial utilizando bombas geotérmicas é uma tecnologia madura, mas com potencial para novos desenvolvimentos tecnológicos. Claro, isto está sempre em aberto. Quando foi o Ground Heat, há alguns anos atrás, dizíamos, é madura, mas não havia as bombas de calor para usar esses produtos geotérmicos a alta temperatura, não havia aquelas dedicadas em geotermia, etc. Portanto, e continua em aberto. Espera-se que, em paralelo com outras fontes renováveis, a geotermia superficial venha a desempenhar um papel importante para se atingir a descarbonização total dos edifícios em 2050. É isso que se está a dizer à Comissão Europeia, é isso que se espera. E, portanto, os projetos financiados pela Comissão Europeia são fundamentais para o desenvolvimento das tecnologias baseadas em energias renováveis, através da partilha de competências e de experiências. Tem sido muito importante partilhar estas experiências de países que têm mais experiência nisto, mas é para aquecimento, é preciso ter cuidado, não é? Portanto, fazendo esta transição, nós temos que conhecer as nossas condições e, tanto o IPS, também todos os parceiros nacionais, têm tentado contribuir dentro do possível para participar neste desenvolvimento tecnológico através da sua participação em projetos europeus. Eu não falei num que estamos a trabalhar agora, que é o projeto SCORS, que
Poderia ter geotermia, mas por acaso não tem, porque houve um problema com o parceiro, que era um parceiro austríaco, que tinha um district heating de baixa temperatura, 40 graus Celsius, e o objetivo era ter aqui uma bomba, aliás, utilizava bombas como geotérmicas para distribuir a baixa temperatura, 40 graus Celsius, e depois nós tínhamos o nosso sistema para armazenar energia, etc. Mas era um district heating baseado em energia geotérmica. Houve um problema, tivemos que mudar agora o district heating, também a baixa temperatura, mas é com caldeiras. Só por isso que eu apresento aqui. Mas cada vez mais está-se a apostar no district heating, baixa temperatura, com bombas de calor, muitas delas geotérmicas. O que é que se tem que fazer? Só há um problema. Aquilo aquece a casa, mas não produz água quente sanitária. Mas não há problema. Há várias maneiras de fazer. Ou eu tenho uma pequena bomba de calor, a tal que leva de 40 para 60 graus, é uma hipótese. Ou o district heating tem um terceiro tubo em que passa a água a temperatura superior só para as águas quentes sanitárias. Ou então, 1 ou 2 horas por dia, a água aumenta a temperatura. Em caso eu tenha depósito de água quente sanitária, e o meu sistema já sabe, durante aquele período vai aquecer o depósito de água quente sanitária. Então há várias soluções para, sempre possível, usar os bombas geotérmicas do district heating. Porque isso é, digamos, também uma área importante para a utilização do district heating. Eu só vou aqui fazer pequenos comentários, ainda aproveitando também as apresentações anteriores. E uma delas tem a ver com o engenheiro João Sousa apresentou aqueles 2 casos do payback, 3,7 anos e 4,2 anos. Qual é o mais interessante? É o segundo, porque apesar de termos um payback mais longo, o edifício passa a reduzir os consumos a 60%. O outro somos dos 50%. Nós temos aqui um problema, somos todos engenheiros ou geólogos, não somos economistas, nem gestores, e falta aqui uma variável, até nos projetos europeus, e aprovam-se os projetos, falta uma variável muito importante que é o valor atual líquido. E se fizermos o valor atual líquido, veríamos que a solução 2 era muito mais interessante. No fim do ciclo de vida, eu ganhei muito mais com a solução 2, apesar do payback ser um bocadinho superior. Tenho pensado nisso, mas depois, quando chego com tanta coisa para pensar técnica, fico só no payback também. Mas é uma coisa interessante. E é muito interessante porque os furos não pertencem ao sistema de vida. Eu já estou farto de falar nisto. Devemos olhar para os furos não como uma coisa que pertence ao sistema de climatização, mas como uma infraestrutura do edifício. É a tal história. O construtor deixou-me a pré-instalação do sistema de climatização. Eu não tenho lá sistema nenhum, mas depois é fácil montar o sistema. Ou seja, os furos estão lá. É um investimento grande no início, mas o chiller ar água, bomba de calor ar água, ao fim de 15 anos, mais ou menos, tem que ser substituída. A bomba de calor água-água tem que ser substituída, mas daqui a 15 anos eu vou gastar muito menos porque os furos continuam lá. O professor José Lapa falou que o tempo de vida no edifício é de 50 anos. Ao fim de 50 anos estes furos estão a funcionar. Ou seja, é preciso ter... E se eu olhar para isto desta forma, fazendo o valor atual líquido, vou verificar que afinal a geotermia acaba por ser competitiva. Eu posso não usar aquele edifício durante 50 anos, mas quando o for vender, eu vou vender com os furos. E isso tem valor. Às vezes olhamos de maneira simplista e depois não aproveitamos toda esta potencialidade. Já agora também, o engenheiro José Lapa, eu vi aquele edifício pequenino, eu acho que aquele está muito sobredimensionado. Eu não estava à espera de que ele fosse. Eu vi ali uma figura, posso estar mal, a folha de cálculo do ITCONS. Pronto, se ele foi feito o dimensionamento para aquela folha de cálculo não é para fazer dimensionamento. Pronto, e talvez tenha a certificação, portanto, é calcular os consumos baseados naquela metodologia. Pode ser. Pois, pode ter sido por causa disso. Devo dizer que talvez uma das lacunas do nosso país, já que temos alguns movimentos ligados à educação, é a falta de preparação de formação dos projetistas. Olhei já, por exemplo, para os conteúdos programáticos da mecânica da Universidade de Aveiro e nos conteúdos programáticos não vi uma única palavra chamada geometria. Exatamente. Nos conteúdos programáticos nem se fala disto. Exatamente. Portanto, há enorme falta de preparação dos projetistas no que respeita a esta tecnologia. Começa por nós, as escolas, na academia,
é muito importante nós participarmos nestes projetos para fazer essa transferência de conhecimento para os nossos alunos e quando eles são formados, depois passam um bocadinho para a responsabilidade para as horas profissionais, criar cursos, etc. Cursos de autonomia. Mas não sei como é que é isso tudo. Na casa que eu conheço. Como eu dou aulas sobre climatização, aproveito e meto ali a geotermia pelo meio. É baseado um pouco na pessoa e não Sim, nas sim, entidades. é verdade. As entidades não estão É verdade. Não há orientações, digo, vejam quais são as tecnologias emergentes e apostem nos currículos para essas tecnologias. Sim, isso não existe. E a minha está aqui. Sempre vamos já embora. Pronto, muito obrigado.